Jai, Hare Krishna. Então hoje, um dia muito especial, é aparecimento de Sanatana Goswami, aparecimento de Vyasadeva, e também a gente celebra o Guru Purnima, né? Então, uma data bem especial. A gente vai ler um pouco sobre Sanatana Goswami. Sanatana Goswami Ki Jai. Bom, então Sanatana Goswami, ele é considerado o nosso Shastra Guru, né? Assim, principal, podemos dizer que principal, porque ele estabelece as bases de Sambandha, né? Sambandha Gyana. E ele escreveu muitos livros, né? Inclusive se diz que no Samadhi dele, né? Quando ele foi enterrado, se enterrou junto vários livros dele, e também de alguns livros de Rupa Goswami também, que eram livros assim tão elevados que ninguém poderia, né, assim, lê-los, né? Mas ficaram alguns, como Brihat Bhagavatamrita, Haribhakti Vilasa, entre outros, né? Então ele foi o primeiro ministro, né, do imperador Nabab Hussain Shah, né? Na época os muçulmanos governavam, né, a Índia, né? E ele foi o imperador foi o ministro desse rei, né? E ele deixou de trabalhar após encontrar a Chaitanya Mahaprabhu. Então a história é mais ou menos a seguinte: diz que esse imperador ele estava construindo, né, era como uma mesquita onde ia ter o seu como fala, mausoléu, né? Mausoléu, como a tumba dele, uma coisa assim. Era uma construção muito, muito especial que esse imperador estava fazendo. E em algum momento, depois quando ele terminou a construção, ele pergunta para o arquiteto, né, se ele poderia ter feito melhor. O arquiteto disse, sim, eu poderia te dar uma caprichada a mais, assim. Ele falou. Aí ele vai lá e manda cortar a cabeça do arquiteto, né? Então, quando corta a cabeça do arquiteto, né, do construtor, ele falou, e o primeiro-ministro, né, o ministro, né, do rei sai correndo assim, e o imperador ficou muito bravo, então ele sai correndo e está apavorado. Aí ele entra num templo, assim, num local, e encontra, né, Sanatana Goswami e Rupa Goswami, que eram jovens, assim, tinham 20 anos, uma coisa assim. E aí, aí eles vendo que ele estava assim, muito apavorado, aí eles perguntaram, o que aconteceu? Aí o ministro, né, falou, né, o que tinha acontecido, né? E o rei, porque o imperador ele havia pedido algo assim, mas ele não entendeu nada, estava com medo também de perder a cabeça e saiu correndo. Então nesse momento ele fala, não, o que ele quer é outro arquiteto, né, que termine a construção, né, uma coisa assim. E aí o ministro volta, né, e quando ele volta, ele encontra o imperador lá e ele traz um arquiteto, um artista, né, e o ministro, e o imperador diz, como você adivinhou o que eu queria, né, como você foi tão inteligente que você realmente pôde perceber o que eu queria. Eu queria outro artista, outro arquiteto para continuar, né, a construção. Ele falou, não, quem me falou isso foi dois meninos, né, dois rapazes, me falaram. Aí o imperador falou, traz eles aqui. Aí trouxe eles e ele contratou, eles ficaram como primeiro-ministro aí do Nabab Hussain Shah, né? Sanatana Goswami ele encontrou Chaitanya Mahaprabhu em Ramakeli pela primeira vez. Ramakeli. Então ele, na verdade, como ele já era um ministro, já era muito importante, né, todas as decisões do imperador passavam por ele. Ele administrava, né, tudo, né, pro imperador. Aí ele, como ficou muito atraído por Chaitanya Mahaprabhu, ele inventou uma desculpa, né, que ele estava doente,
Então ele ficou assim meio retirado, assim meio doente e começou a estudar Bhagavad com vários brahmanas, né? Então começaram a estudar os versos chamados Bhagavatam, né? E aí o imperador desconfiou disso, falou não, aí mandou um médico para lá para ver o que estava acontecendo com ele, né? E o médico ele viu, né, que Sanatana Goswami já estava bem, estava recuperado, não tinha nada de doença, né? Aí o imperador foi informado disso, né? E ele percebeu que Sanatana Goswami não queria mais voltar para o seu cargo administrativo que ele tinha. Então ele foi lá e visitou ele pessoalmente e falou ó, se você não voltar, né, você vai ter consequências, né? Foi ameaçou, né, o imperador, né? Ameaçou. E Sanatana Goswami respondeu para ele: eu também sou um dos seus súditos, então você pode me punir como você achar melhor, mas eu não posso continuar meu trabalho. Então o Nabha vendo ele assim como inflexível, assim, né, e ele tinha medo, né, de perder, né, Sanatana Goswami para outra pessoa. Então ele mandou prender Sanatana Goswami, né? Então ele acorrentou Sanatana Goswami e para garantir que ele não ia escapar, né? Então mais tarde o imperador ele decidiu atacar Orissa, né, que era onde estava, né, Jagannatha Puri, enfim, né? E Sanatana Goswami novamente ele aproximou novamente Sanatana Goswami, né, ele dizendo: eu estou indo para Orissa, você pode se juntar a mim se desejar. E Sanatana Goswami respondeu: você está planejando atacar Orissa, que pertence ao seu Jagannatha, não posso aceitar a da dor que o Senhor, não posso aceitar essa ofensa ao Senhor Jagannatha, né? Claro que ele nunca ia conseguir, porque ele estava para Prataparuda Maharaj, que era o Gajapati. Gajapati significa que ele tinha um exército de elefantes, assim, de milhares e milhares de elefantes, enfim. Bom, devido à breve associação com Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami compreendeu e percebeu que a escritura mais querida de Mahaprabhu era o Srimad Bhagavatam, né? E era tão profundo, né, que ele entendeu que ele não ia conseguir entender o Srimad Bhagavatam só por lê-lo, né? Ou seja, se você quer entender o Srimad Bhagavatam, você tem que se aproximar de um devoto. É a sadhusanga, né, que vai dar a capacidade de você entender o Srimad Bhagavatam, né? Por isso que a gente precisa, né, de associação dos devotos, né, que conhecem e não somente conhecem, mas que eles vivem, né, o Srimad Bhagavatam na sua vida, né? Então Sanatana Goswami, por isso ele reuniu, né, ou seja, ele tinha reunido, né, várias pessoas assim para estudar o Srimad Bhagavatam, porque ele entendeu que sozinho, apesar que ele era muito erudito, né, Sanatana Goswami tinha uma erudição, né, fantástica, mas ele entendeu que precisava dos devotos para entender o Srimad Bhagavatam, né? Até nesse passatempo assim famoso, né, o menino vai tentar, o pai manda o menino para Benares para estudar o Srimad Bhagavatam, o menino vai, e quando volta, né, o pai pergunta: você estudou, completou seus estudos? Ele falou sim. Ele falou: você estudou o Srimad Bhagavatam? Ele falou: não, o Srimad Bhagavatam não estava no currículo, né? Ele falou: então volta lá e estuda o Srimad Bhagavatam. Então ele foi, voltou, estudou o Srimad Bhagavatam. Quando voltou, o pai pergunta para ele: e você estudou o Srimad Bhagavatam? Sim, eu estudei o Srimad Bhagavatam, agora eu entendo porque você me mandou lá estudar o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é incrível, é um néctar o Srimad Bhagavatam. Ele falou: e você entendeu o Srimad Bhagavatam? Eu falei: sim, eu entendi tudo o Srimad Bhagavatam. O pai falou: então volta para lá, estuda de novo o Srimad Bhagavatam. Aí ele foi, estudou o Srimad Bhagavatam, voltou. Aí o pai: e aí, você estudou o Srimad Bhagavatam novamente? Estudei o Srimad Bhagavatam novamente. Entendeu o Srimad Bhagavatam? Ele falou: não, sou incapaz, ninguém pode entender o Srimad Bhagavatam. Eu falei: assim, agora tá bom, agora ficou bom. Então essa história é famosa, e é realmente assim, né? O Srimad Bhagavatam é somente através de uma
da sadhusanga e é algo que é revelado, né, perdão, no nosso coração. O Srimad Bhagavatam, ele tem que ser revelado no nosso coração. Por isso se diz que a gente ora, a gente deve orar para o Sr. Nrsimhadeva, né, para que ele possa nos inspirar a entender o Srimad Bhagavatam, senão você não consegue. O Sr. Nrsimhadeva, ele retira os obstáculos para que você possa entender o Srimad Bhagavatam, né? E aí Sanatana Goswami começou a pensar, como eu posso sair da prisão, né? O carcereiro que eu ajudei a conseguir um emprego não está me ajudando, ele tem medo da punição, né? Então Sanatana Goswami lembrou-se da história de um servo, né? Estou em tal situação que estou cercado de angústia e perigo de todos os lados, assim como a veada que foi cercada pelas águas profundas do oceano por trás, no incêndio florestal, né? Em ambos os lados e na frente, um caçador pronto para atirar nela com uma flecha. Naquele momento, este gritou, impotente: onde posso ir agora? O que devo fazer? Por favor, me entregue agora. Quem mais pode me salvar? O caçador, que estava apenas esperando a melhor oportunidade para atirar no veado, estava sentindo grande alegria, pensando: não há como a minha presa escapar. Se queimar no fogo, é meu. Se mergulhar no oceano e morrer, ou se eu atirar nele e matá-lo, então já está ganho, né? Ele pensou assim. Dessa forma, com grande alegria, ele foi se aproximando lentamente do veado. No entanto, porque o servo clamou assim ao Senhor, né? Uma cobra, de repente, mordeu o caçador. Bom, quando estava na prisão, alguém anonimamente entregou uma carta a Sanatana Goswami. Vendo a escrita imaculada, ele imediatamente reconheceu a caligrafia de Rupa Goswami. Ele ficou esperançoso, né? E ele leu alegre e atentamente o seu conteúdo. Rupa Goswami havia criptografado a mensagem na forma de shloka, né? Então Bhaktivinoda Thakur nos informa que a carta de Rupa Goswami para Sanatana Goswami é mencionada pelo anotador do Udibhata Chandrika. Rupa Goswami escreveu uma nota para Sanatana Goswami essa nota indicava que Chaitanya Mahaprabhu estava vindo para Mathura, né? Ele diz: para onde foi Mathura Puri de Adupati? Para onde foi o Koshala do norte de Raghupati? Pela reflexão, mantenha a mente firme pensando: esse universo é eterno. Rupa Goswami também escreveu na carta: deixei 10.000 moedas de ouro com um merceeiro local. De alguma forma, liberte-se da prisão usando isso. Então, Sanatana Goswami, ele obteve esperança, né? Então, quando a cidade de Puri foi presa, né? Foi atacada pelos muçulmanos, um dos ministros foi preso. O ministro notou que o portão ocidental do acampamento inimigo estava fraco. Então ele escreveu uma carta dizendo: coloque água no campo de cana-de-açúcar no seu oeste, rapidamente envie 5 gandas de pão, não é uma medida, né? De pana de supari, caso contrário eu perecerei. Ninguém conseguiu decifrar a mensagem, pois ali não havia canavial. Então um advogado chamado Madhusudana decodificou a mensagem. Ele disse: o inimigo é fraco no oeste. Pan refere-se a rifles e supari significa balas. Ele está nos dizendo quanta munição precisamos e qual direção atacar. Ou então, Orissa será derrotada. No campo inimigo, perguntaram ao ministro o significado de sua mensagem. Então ele disse: Senhor, eu sou de Orissa, então estou acostumado a ter pan, que é a folha de beta, né? Sem isso, sofro de gases e problemas digestivos. Eles confirmam que nele os muçulmanos foram derrotados. Eles confiaram nele e os muçulmanos foram derrotados mais tarde, né? Similarmente, ele explica aqui que a Advaita Acharya, né, enviou uma mensagem, né, tipo um soneto para Mahaprabhu, né, que a gente sabe, né, que foi a Advaita Acharya que convidou Chaitanya Mahaprabhu, né,
com a água do Ganges e com a Shalagrama Shila. Na verdade, ele oferecia a água do Ganges com Tulasi pela sua Shila, né, Shalagrama Shila, e orando para que Krishna viesse, né, e desse misericórdia às almas caídas de Kali Yuga, né, que ele viu que estava muito degradado, ninguém cantava o santo nome, enfim. E ele também mandou Chaitanya Mahaprabhu embora, né? Aí o poema está aqui, né? Por favor, informe a Chaitanya Mahaprabhu que está agindo como um louco, que todos que aqui ficaram loucos como ele, Informe-o também que no mercado o arroz não é mais procurado. Diga a ele ainda que aqueles que agora loucos de amor estático não estão mais interessados no mundo material. Diga também a Sri Chaitanya Mahaprabhu que aquele também que se tornou um louco em amor estático falou essas palavras, né, que é a Advaita Prabhu. Ao ouvir isso, Mahaprabhu disse, ele é um Smarta Brahma, ele convida os semideuses para adoração, e depois que a adoração termina, ele os manda embora. Visarjana, né, chama isso, parece. Ao dizer isso, Mahaprabhu não mentiu. Advaitacharya implorou para que eles viessem agora que todos receberam o amor de Deus, que o Sriman Mahaprabhu veio dar, ele pode parar sua resposta. Então, nesse ponto, Mahaprabhu começou outra lila para encerrar seus passatempos. É aí que Mahaprabhu ele vai para o Gambira, né, e fica lá, né, assim, como retirado no Gambira. E já não mais prega, né, o santo nome, o Nama Sankirtan, né? Antes ele ficava Não, mas ele saía, né, ou seja, eu acho que não, Sarvabhauma arrumou um local para ele ficar também, né? O rei arrumou, né, também, não sei onde era. O Gambira parece que foi depois, né, onde realmente ele não saía para nada, né, um quartinho assim que ficava. Sem janela, né? Sem nada. Sim. Não vale a pena esperar o Lila Avatar. Então, continuando aqui, então, o aparecimento de Sanatana Goswami. Bom, então a gente viu aí que ele estava preso, recebendo ajuda, né, de Rupa Goswami. E essas parchadas de Mahaprabhu e Nityanavadvipa se manifestam nesses Como? apareceram, esses associados que aparecem depois do Adilila, né? Uhum. Estão em Nityanavadvipa, assim? Se eles estão lá eternamente? Sim. Ou seja, é que o Gora Lila ele está eternamente acontecendo. Né? Ou seja, quando você vai lá em Navadvipa, você vai lá e você vê, ou seja, você não vê, você vê o Dhamma material, mas os grandes devotos, né, eles vão ver, né, o Sankirtan de Mahaprabhu cantando, né, todos os parchadas dele, todos os associados dele ali fazendo Kirtan, tá tudo acontecendo. Inclusive, tem registro, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, como escutando, né, o Kirtan, né, vendo, né, tem isso também. Mesmo as associadas que aparecem depois Sim. em outros locais, em outros tempos, por Narottam Das Thakur, né? Sim, porque, imagina, eles estão nisso, né? Esse é o Gora Lila deles, né, eterno, né? Então está sempre acontecendo. Só que todo mundo se junta lá na casa Shiva, Sim, canta e... porque o movimento Chaitanya Mahaprabhu é isso, né? Ou seja, é o Kirtan, né? Então, Vrindavana se estabelece no Srivasanga. Então, ali vai acontecer os passatempos, né, de Mahaprabhu. A gente entende isso, né? Onde que o senhor viu que Prabhupada Bhaktisiddhanta escutou? Não sei, eu vi já. Não sei se foi... Acho que foi numa aula de Satipura Goswami Maharaj que ele fala. Eu acho, tenho certeza. Você fala pouco demais, né, sobre Fala pouco. Nityanavadvipa. Uhum. Mas é eterno, está sempre acontecendo. Ou seja, e acontecendo também em outros universos, né? Então,
Mas assim, a gente vai lá fazer parikramā agora, a gente vai lá no Srivasanga. Uhum. Aí pode ser que eles estão lá dançando. Não, eles estão lá, né? Pode ser não, eles estão lá E a dançando. gente tá sentado lá no meio. É, só que você não tá vendo, né? Você não tem a percepção para isso. Né? Ou seja, porque é isso, você não consegue no Srivasanga, né? Por meios físicos, né? Não tem como. Não é pegando avião, pegando trem, pegando... Não vai. Assim você não vai. É pelo o Nama Sankirtan que te leva, né? Ou seja, sua rendição, sua entrega, isso vai te levar. Inclusive você vai lá e você não percebe nada, você não... Claro, tem uma atmosfera, sim, claro, com certeza. Imagina, Mahaprabhu cantou lá, Nityananda Prabhu, Adwaita, né? Todos esses associados. Então essa energia, isso é a energia do Dan, que faz você praticar, né? Assim, ou seja, que estimula você a praticar. Então por isso que o Dan é importante. Ele cria um estímulo, né, para a sua prática. Mas, se você não estiver predisposto a isso, não vai adiantar nada. Né? E como a gente vê lá, né, tantas pessoas que estão no dança sagrada e só fazem besteira. Né? E a gente vê lá que lá acontecem muitas coisas estranhas também. Né? A gente vê isso. Né? Não, eu digo em Maia, para o Nova do Ipo. Né? Claro, na Sanga, eu imagino também que aconteçam coisas estranhas. Né? Assim, fisicamente, né? Assim, pessoas que não se comportam de uma maneira correta, né? Entendeu? Não é uma coisa que... Mas eu digo, não estou falando que isso aconteça, mas pode acontecer, deve acontecer. Ou seja, que pessoas têm uma mentalidade materialista, né? Mesmo estando no Srivasanga, né? Entendeu? Isso acontece. Mas por causa do processo purificatório? Não, é que é Kali Yuga, né? Kali Yuga é difícil você encontrar uma pessoa sincera, né? Mesmo ela estando no dança sagrado, ela não consegue ser sincera. Né? Ou seja, não consegue praticar, não consegue... Claro, eles tiveram uma grande fortuna de nascer ali, de morar ali, bom, não sei mais, só que muitas vezes eles não aproveitam, né? Como o próprio Bhaktisiddhanta, né? Depois do Vraja Parikrama, né? Vraja Mandala Parikrama, batendo na testa, né? Batia na testa. Como eu sou desafortunado, como... Não encontrou nenhum Vaishnava, imagina, em Vrindavan não encontrar nenhum Vaishnava, é muita má fortuna, né? Gurudev, e Nova do Ipo, as pessoas, assim, pelo menos elas reconhecem a história de Mahaprabhu? Não, sim, claro. Sim. Ou seja, as pessoas que estão ali, sim, porque o Nova do Ipo é como mais devocional, assim, né? No sentido de, assim, as pessoas que estão lá estão vivendo mais o Gaura Lila, né? A gente entende isso. Porque é o local de prática, Nova do Ipo. Vrindavan já é mais difícil, Vrindavan é mais complicado. Mas aonde você tem que praticar é Nova do Ipo. É o local mais, tipo assim, poderoso, assim, que a gente pode dizer que você poderia praticar. Claro, ali tem, como eu falo, ali acontecem muitas coisas estranhas, né? Tem muito muçulmanos. Onde Mahaprabhu mesmo, onde ele nasceu, no Yogapita, é Yogapita onde ele nasceu. Yogapita é como o local central, né? Esse é Yogapita, onde ele nasceu. Ali perto, né? Então logo perto tem o Srivasanga, né? Você caminha um pouco, está lá. Então imagina, ali, e depois está a Chaitanya Mata, ou seja, onde está o Samadhi de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Gorakshara Das Bhaji Maharaj. Só que está tudo num bairro muçulmano, né? Você anda por trás, você anda nas rotas, tá os caras matando galinha, né? Assim, tá os caras bebendo, fumando, assim, né? Então, assim, ou seja, não é só pelos muçulmanos em si, né? Que não respeitam isso, mas até os devotos mesmo se contaminam, né? É uma coisa que é Kali Yuga, né? Então, né? Tudo pode acontecer. Os Riksheiros, a maioria são muçulmanos. Lá tem muito muçulmano, assim, que eles convivem assim bem. Mas a gente vê aqui, mesmo em Mayapur ali, é difícil manter a consciência elevada. E a gente, tipo, eu nunca fui, né? Qual é o tipo de atitude interna e externa que eu tenho que ir pra... Não, quando você vai para o dança sagrado, você tem que entender que tudo que você está vendo, né, é como superficial. Assim, no sentido assim,
É como, por exemplo, uma árvore, sei lá, é como se você visse só as raízes de uma árvore, assim, entendeu? Só um pouquinho que se manifesta, você não vê toda a árvore, né? Então as coisas que estão acontecendo mesmo você não está vendo, você não vai ver. Por quê? Porque você não tem bágina para isso, não tem pureza para isso, né? Então quando a gente não tem pureza e não tem bágina, a gente não consegue perceber o que está acontecendo. Como eu falo, Mahaprabhu está lá, Nityananda Prabhu está lá, Advaita Prabhu está lá, Gadadhara está lá, está todo mundo lá. Mãe Sati, todo mundo, mas a gente não percebe, os nossos sentidos são limitados nesse sentido. Então existe uma lacuna, né, entre a nossa percepção, né, sensorial e aquilo que a gente deveria, né, perceber. Por exemplo, tem esse passatempo famoso, né, Gurudeva conta, né, que Prabhupada Bhaktisiddhanta todo dia ele fazia caminhada, né, com os cachorros. Não, ele não fazia caminhada com os cachorros. Mas ele fazia caminhada, né, lá do templo, lá, Chaitanya Mata, até o Srivasanga, né, o Yoga Pita, assim. É perto, mas ele fazia caminhada, e nesse momento ele fazia muitas coisas, enfim. Esse conta que ele, né, escrevia livros, ditava livros, enfim. Ditava artigos, 2, 3 artigos ao mesmo tempo, um livro. O próprio Bhaktisiddhanta é uma coisa completamente anormal, ou seja, no sentido que ele é sobre-humano, né, como se fosse um super-herói. E um dia o Gurudeva conta que ele estava caminhando e lá perto, lá, né, como na Índia, enfim, as pessoas defecavam lá, né, usavam de banheiro, assim, perto onde ele estava passando. E um dos devotos que estava acompanhando o Prabhupada tampou o nariz, assim, que estava um cheiro um pouco estranho. Aí disse que o Prabhupada começou a rir dele, assim, riu. Ele falou, não, o danço sagrado não tem um cheiro ruim. Provavelmente ele estava sentindo o cheiro de flores ali. Ele falou, esse cheiro de néctar, né? Aí também um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj conta uma história também similar, que quando Bhaktivedanta Goswami Maharaj, né, e outros devotos, mas foi Bhaktivedanta Goswami Maharaj ele que recuperou, né, ele que comprou, na realidade, o local de nascimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que é lá em Jagannatha Puri, né, onde Prabhupada Bhaktisiddhanta nasceu. E isso estava, né, outras pessoas tinham comprado, enfim, ele tinha perdido sua propriedade, e Prabhupada Bhaktisiddhanta ele morou lá, nasceu lá, enfim, um local muito importante para a gente. E Bhaktivedanta Goswami Maharaj foi a pessoa que foi lá para comprar o negócio. Então ele era muito conhecido, ele era conhecido como energia vulcânica, né? Um homem de energia vulcânica. Prabhupada Bhaktisiddhanta gostava de falar dele assim. E aí no momento ele vai e quando eles chegaram lá, quando eles conseguiram comprar, né, porque o lugar estava meio desabitado, assim, todo mundo invadia, era uma coisa assim. Quando eles chegaram lá, Gurudeva disse que quando eles chegaram lá para ver o local, estava assim um cheiro, uma coisa assim horrível, né, um lixo, assim, só coisas assim podres, uma coisa, um cheiro. E aí disse que o Vishnupada Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj chegou, o Bhaktivedanta Goswami Maharaj chegaram e eles prestaram um dandavats, né? E parece, bom, não sei se eu estou enganado, mas acho que é isso mesmo, que aí Gurudeva, um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj chegou assim, ou outros devotos, eu não estou muito bem certo assim, da história, mas eu sei que, acho que foi com Gurudeva mesmo, que eles chegaram e se sentiram muito mal assim, com o cheiro, e falaram assim, não, e eles se prestaram dandavats assim, no lixo, naquela coisa toda assim, e aí ele falou, não, Gurudeva, não faz isso, né? Tá muito sujo, muito. Aí ele falou, não, a gente só tá. A gente está sentindo um cheiro, uma fragrância, assim, foi uma coisa muito real, assim, né? Eles sentiram um cheiro diferente do que a gente sentiria, né? Então, os nossos sentidos, como a gente está muito contaminado, né? A gente acaba experimentando coisas contaminadas, né? Mesmo quando você está no danço sagrado. Mas a gente vai assim, no dança sagrada, assim, não ofender, pelo menos assim, você vai, não ofende, né, assim, porque você não sabe quem está lá, né, inclusive o Jagannatha Baji Maharaj, ele, antes de comer, ele alimentava os cachorros, né, assim, não sei se conta isso, né, que ele alimentava os cachorros, por quê? Ele falava que eles eram
Danvasis, né, assim, que eles eram habitantes do Dan, eles eram almas, né, já liberadas, ou seja, ele tinha essa mentalidade, né? Então, talvez ele estava ensinando para a gente, mas o fato é que todo mundo que está ali, a gente pensa que é mais elevado que a gente, ou seja, esse é o sentimento de estar no dança sagrado, né? E qual foi o maior insight assim, espiritual que o senhor teve peregrinando assim, pelo Dhamma, assim, que fortaleceu muito a fé do senhor assim, na prática? Assim? Não, é isso, é que o meu insight é que eu não via nada, né? Assim, que eu não sentia nada, ou seja, eu estando em Vrindavana, né, eu não vi nada, não senti nada, não experimentei nada, né? Então esse foi o meu insight, falar quanto longe, estou muito longe de Vrindavana, né? Eu vim para Vrindavana, mas foi somente um movimento físico, né? Esse foi o meu insight. Meu bhajan não melhorou, né? Eu só escutei buzina, eu só vi poeira, eu só vi excremento no chão, ou seja, eu não consegui ver nada espiritual. Então isso edificou uma mentalidade de buscar, né, com mais ansiedade o dança sagrado mesmo, ou seja, que um dia eu pensei, um dia eu poderei, né, misericórdia de Guru, Vaishnava, né, de enxergar o Dan com outra mentalidade, né? Então isso incrementou a humildade, né? Que realmente você está lá e você não vê nada, você não percebe nada que é espiritual, né? Então, tão longe que a gente está disso tudo, né? Ou seja, que não é algo físico, né? Não é algo, é assim, você está em Vrindavana, e como Narottama Das Thakur ele fala, né? Ele fala quando, né? Quando eu estarei em Vrindavana, né? Quando eu poderia ver Vrindavana, é porque não, ele fala isso, e ele morou não sei lá quantos anos em Vrindavana. E também a primeira vez que a gente foi muito engraçado, que eu fui a primeira vez, né, tinha era meu irmão espiritual, né, que era um Siksha Guru, enfim. A gente estava junto, e aí um devoto da ISKCON, assim, eu lembro, a gente estava lá no Krishna Balaram, e o devoto da ISKCON, assim, conversando com ele, assim, e falava assim, não, porque eu já moro, assim, de uma forma orgulhosa, né, eu já moro 20 anos em Vrindavana, eu moro 20 anos, eu conheço tudo, assim, e o devoto a gente escutou, né, bom, eu não entendi nada, praticamente, e o devoto depois falou, ele falou, tá vendo como é uma mentalidade equivocada, né, tá orgulhoso, né, de morar em Vrindavana, né? Mas isso não é assim, ou seja, se você mora em Vrindavana é para você cada vez ser mais humilde, cada vez mais, né, assim, entender a sua insignificância, né? Não ficar se glorificando que você mora em Vrindavana, por exemplo, como as pessoas lá, elas moram, tem muitos devotos que moram no dança sagrado, no apartamento, com ar-condicionado, né, no condomínio, sei lá, com piscina, não sei, coisas assim, né, condomínio chique, né, porteiro e tudo, né, bonitinho, mas isso não é morar em Vrindavana. Inclusive o dança sagrado, ele se degrada, né, mais ou menos com essa mentalidade. E Vrindavana era um local assim, era um bosque, era um local assim meio selvagem que as pessoas iam praticar a vida espiritual. E sempre acontecia, de repente, um tigre, né, comia um sado. Acontecia muito na Índia, sempre, até hoje, né, hoje, pra você ter uma ideia, na Índia, hoje, né, que a Índia já está, tem que, sei lá, como 1 bilhão 300 milhões de pessoas, uma coisa absurda, né, assim, até hoje na Índia, uma pessoa morre por ataque de tigre lá, por dia, né, a estatística, né, porque eles vão no arrozal, né, e atacam as pessoas, assim. Até hoje, né, com rifle, com tudo. Imagina naquela época, né, lá no meio da floresta, lá praticando, de repente o tigre Shariral Vidyadjal engolia lá o sado, assim, a pessoa que estava praticando. Mas depois o que aconteceu? Aconteceu que Vrindavana mudou. Ou seja, quando Sanatana Goswami, Rupa Goswami, né, eles foram para Vrindavana, estabeleceram tudo, que eles estabeleceram templos e Siddhanta, filosofia. Então, o que aconteceu?
Vrindavana se tornou um local assim mais popular, um local assim de veraneio, né? Os reis chegaram e começaram a comprar, né? Os templos, comprar os locais assim para eles passarem temporada lá, né? Iam com as princesas, com as rainhas, ficavam lá, né? Tipo, inclusive o Vrindakunja, né? Da ex-missão Vrinda, enfim. Ali era um local assim, né? De um rei, né? Assim, o pessoal tinha. Então eles tinham um local. Aí começaram a trazer muitos empregados, né? Porque, claro, um rei não faz nada, né? O rei não faz nada. Então, o Jamuna Kunja, por exemplo, você vai nesse templo que o Gurudeva Tolani tinha comprado, né? Que perdeu. Ali a gente vê uma banheira, tem um jacuzzi ali, assim, tinha uma banheira, assim, uma coisa assim, né? Porque eles ficavam lá, né? Assim, desfrutando, assim, né? Em frente ao Jamuna, que devia ser muito lindo naquela época, com certeza. E isso, né? E aí isso foi degradando o Dan, as pessoas começaram a cometer atividades pecaminosas no Dan, né? Fumar, beber, enfim, né? Fazer sexo ilícito, né? Aí o Dan se degradou. Aí dizem que também foi por isso, dizem, né? Não sei, eu estou repetindo, não sei se é assim mesmo, mas foi por isso que os muçulmanos invadiram Vrindavan, depois, né, violaram as deidades, ou seja, foi uma reação que se pagou. E hoje em dia em Vrindavan, por exemplo, a água está com os dias contados em Vrindavan, a água potável, uma coisa que a água lá é horrível, você não consegue tomar direito, mas está assim bem crítica a situação de água, porque eles construíram muitos condomínios, né, uma coisa assim, bomba puxando água, então brindavam externamente bem degradadas, né, você não vê árvore praticamente em Vrindavan, você vê um arbusto lá, um pra cá, mas é uma coisa assim muito estranho que está acontecendo em Vrindavan. Então tá, vamos continuar aqui a leitura. Sanatana Goswami. Uma dúvida. O senhor falou que tem que ter, as pessoas lá não têm essa atitude humilde, né? Não, como eu falei isso? Que não. Não, algumas pessoas? Algumas pessoas. Algumas pessoas. Mas aí, a humildade realmente ela não é natural. Assim, a gente não tem ela naturalmente, assim, né? E aí, externamente, a gente tem que cultivar isso, apresentar isso, mesmo que internamente ainda não tenha uma sinceridade na humildade. Não, a humildade é uma coisa que vale a pena ser fingida, né? Sim. Se você não é humilde, pelo menos finge que é humilde, né? Isso, igual uma vez um rapaz, né? A gente estava na casa de um devoto, aí o pai dele estava lá, e aquela coisa, né? Os pais dos devotos são sempre meio revoltados, né? Com os filhos, né? Porque geralmente os devotos, né, esquecem os pais, enfim, acontece tudo isso. E aí ele falava pra mim, né? Não, mas ele tava falando pro filho dele assim, a gente tava numa conversa entre cavaleiros, né? E o pai dele falou, não, mas pelo menos liga pra mim, né? Me engana, assim, fala alguma coisa, assim, me engana, fala, eu tô bem, como é que você tá, pai? Você tá bem? Eu tô bem, tá tipo assim, né? Então é isso mais ou menos, a humildade é uma coisa que a gente pode imitar, né? Se a gente não tem, pelo menos a gente tem que... Se você imita a humildade, isso já vai, pelo menos externamente, isso já vai te ajudar, entende? Mesmo que você não tenha humildade, é melhor ser humilde. A falsa humildade é melhor do que uma arrogância descarada, né? Então tem que... né? Bom, a continuar. Ao receber as moedas de ouro, Sr. Sanatana Goswami iniciou um diálogo com o carcereiro, dizendo: antes eu consegui esse trabalho para você. Lembre-se de que fiz tanto por você. Agora é sua chance de retribuir o favor. Se você me libertar, prometo que irei para longe desse país, para Meca, e o imperador nunca saberá do meu paradeiro. Mas o carcereiro estava com medo. Como posso fazer isso? O imperador pode me punir severamente. Então, Sanatana Goswami, que era tão inteligente quanto Brihaspati, né? Que é o guru dos semideus, ele diz, ele manteve 7.000 moedas de ouro à sua frente. Agora o mesmo carcereiro mudou a posição, atraído pela visão estonteante de 7.000 moedas de ouro brilhando diante dele. Ele imediatamente admitiu. Ele consentiu, né?
Bom, aqui ele vai explicar um verso aqui, né? Que ele diz, uma pessoa que tem milhares de desejos, tem duas, ele fala, né? Kamatura, duas interpretações diferentes. Uma que é uma pessoa que tem milhares de desejos, né? Antes que aqueles controlados pela luxúria não experimentam medo ou vergonha, embora o medo da morte, punição, difamação, etc., possa estar presente nelas. Quando essas pessoas veem uma oportunidade de realizar seus desejos, perdem todo medo e vergonha, né? O carcereiro não se vergonhou ao pensar, é correto aceitar suborno de alguém que me favoreceu antes? Tampouco temia ser repreendido pelo imperador. Então é mais ou menos isso, ou seja, isso é como a luxúria, né? A luxúria, quando Arjuna, né, pergunta, né, para Krishna o que leva a gente a fazer coisas, né, contra a nossa própria vontade, mesmo que a gente não quer, a gente acaba fazendo coisas erradas. O que é isso? Ele fala, né, é a luxúria. A luxúria é que leva você a realizar essas coisas, né? Então, por isso, a luxúria, ela acaba destruindo tudo na nossa vida, porque é muito forte, né? Você não consegue controlar a luxúria, né? Você faz sem querer mesmo, né? E você não tem medo da punição, de nada. Esse é o caso aí, né? Ele podia ser morto, mas como chegou o dinheiro, não está nem aí. E a gente vê também, quando você vê, por exemplo, por exemplo, um cara é preso, né? Ele é preso, a prisão está lá, ou seja, mas isso não impede ele a cometer o crime de novo, né? Ou seja, mesmo que ele foi preso, mesmo que tenha pena de morte, né? A pessoa, pela luxúria, por esse desejo de satisfazer os desejos, né? Ele acaba cometendo os mesmos erros, né? Bom, então depois que ele se liberou, né, que ele foi solto, Sanatana Goswami, ele cruzou o Ganges, né? Diz que ele cruzou o Ganges sentado nas costas de um crocodilo. E de certa maneira também ele não pôde, ele foi com, ele arrumou também um servo, que é o Ishna, né? Ishna. Deixa eu ver se isso Ishna era uma pessoa que acompanhou ele, né? Então ele não pôde, ir pelos caminhos assim principais, né? Teve que ir por caminhos alternativos, né? E isso, claro, dificultava eles caminharem, né? E nesse momento eles encontraram uma pessoa rica, né? Um proprietário, né, que estava no local lá, que era uma pessoa rica. Mas só que essa pessoa, ele ganhou o dinheiro dele como? Ele tinha o auxílio de um astrólogo, né? Então todo mundo que chegava na hospedagem lá, eles sabiam se ele tinha dinheiro ou não tinha. E se tinha dinheiro, eles assaltavam ele, né? Matavam a pessoa. Isso era como assim ele ganhava isso, né? Nossa, o astrólogo ajudava ele nisso, né? Ajudava nisso. Pro mal, né? Dessa forma, o proprietário descobriu que Ishna possuía 8 moedas de ouro, né? Com a intenção de roubar essas moedas, o proprietário fez uma farsa, falando palavras muito doces, com Sanatana Goswami, assegurou-lhe que ajudaria na passagem segura pelo terreno montanhoso. Vendo seus negócios, Sanatana Goswami, que era inteligente como Brihaspati, né, farejou o perigo iminente. Uma dúvida surgiu em sua mente. Esse senhorio não parece tão gentil, então o que está levando a se comportar assim? Ele perguntou ao seu sevaka, Ishna, se ele estava carregando algum valor com ele. Ishna confirmou que ele tinha 7 moedas de ouro. Descontente, Sanatana Goswami imediatamente o repreendeu. Por que você carrega essas moedas de ouro enquanto viaja assim pela floresta? Essas moedas são como Jamadutas, né, os mensageiros da morte, né, e podem atrair a nossa morte. Pegando as 7 moedas de ouro, ele prontamente se aproximou do proprietário, dizendo, meu sevaka tem 7 moedas de ouro, por favor aceite-nos e organize nossa viagem. O proprietário atônito respondeu, na realidade eu sabia desde o início que seu sevaka tinha 8 moedas de ouro.
Para roubá-los, planejamos matar vocês dois esta noite, mas posso ver que você é uma pessoa de alta consciência, então sinto que não é adequado aceitar qualquer coisa de você. Além disso, você está nos oferecendo muito mais do que custa atravessar as montanhas. Por favor, guarde essas moedas, seguro que todas as providências para sua passagem estar segura. Mas Sanatana Goswami insistiu, se você não aceitar, alguém vai nos matar por essas moedas, né? Então é meu pedido que você os mantenha. Assim o proprietário guardou as moedas de ouro e fez os arranjos para que eles continuassem, né? Então, depois de cruzar a montanha, Sanatana Goswami perguntou a Ishna, acho que você ainda tem algumas moedas de ouro com você. Quando Ishna confirmou que lhes restava uma, Sanatana Goswami disse, estamos nos aproximando de Vrindavana, o que deve ser feito no espírito da verdadeira renúncia. Pensamos como preciso de alguma riqueza para me manter, ou em caso de emergência, não entram na consciência de uma pessoa verdadeiramente renunciada, né? Em segundo lugar, você mentiu, você disse que tinha apenas 7 moedas, quando na verdade você possui 8, né? Bom, se você... ele falava, você tem que depender de Krishna na realidade, né? Se você quer ir para Vrindavana, você tem que depender de Krishna completamente, né? Então por isso ele falou, volta para casa, né? E leva a sua moeda com você. Ou seja, então esse episódio mostra que Ishna, né, ele não estava pronto, né, para ir a Vrindavana, né? Ou seja, se você não está completamente, né, disposto a seguir a instrução do sadhu, a instrução de Krishna, você não está pronto para a renúncia, né? E Vrindavana naquela época significa renúncia, como eu falei, era um bosque, um local muito isolado, e todo mundo que ia tomar sannyasa, todo mundo que queria renunciar ia para Vrindavana. Sanatana Goswami encontrou o seu cunhado no caminho, né? Depois de um pequeno descanso, quando Sanatana Goswami expressou o desejo de partir, seu cunhado insistiu que ele aceitasse um caro cobertor de lã, né? E Sanatana Goswami aceitou, né? Com relutância, mas acabou aceitando. Então ele vai para Kashi, né? Porque ele entendeu, ele sabia que Mahaprabhu estava residindo na casa de Chandrasekhara Vaidya, né? Ele era um médico, um astrólogo também, enfim. Então ele foi lá e sentou de fora do portão, ficou do lado de fora do portão, sendo onisciente. No Mahaprabhu ele sabia que Sanatana Goswami estava lá, né? Então ele fala para Sri Chandrasekhara, ele fala que ele fosse lá e buscasse um Vaishnava que estava do lado de fora da casa dele. E o devoto foi, né? Chandrasekhara foi. Quando ele chega ali, ele viu... O que ele viu? Ele viu como um mendigo, né? Parecia um mendigo muçulmano, né? Aí ele falou para ele, não, olha, não tem devoto nenhum, tem um mendigo lá fora, né? Mahaprabhu disse, não, chama ele e traz ele, né? Aí Sanatana Goswami entrou, né? E ele fala que ele segurou uma palha, né, entre os seus dentes, né, prestou reverência a Mahaprabhu, né? E a gente vê sempre essa frase, né, nas canções Vaishnavas, né? Como um canudo entre os meus dentes, ou como uma palha, né? Essa pessoa muito miserável e caída está perdendo a todos os Vaishnavas e Goswamis. Por favor, dê-me sua misericórdia, né? O que significa isso, né? Ele vai falar aqui. Quem guarda a palha entre os dentes, né, são os animais, né? Como búfalos, burros, né? Eles têm uma palha entre os dentes. Portanto, significa que a pessoa tem que realmente reconhecer que é como um animal. E no sentido que é isso? É que o animal depende do dono, né? Ou seja, você tem que alimentar o seu burro, a sua vaca, sei lá. O animal que você tem, ele é completamente dependente de você. A hora que ele vai dormir, tudo que ele vai realizar, tudo isso aonde vai ser colocado. Então isso é a dependência que nós deveríamos ter na vida espiritual. Então a gente tem que entender que um Vaishnava ele tem que ser submisso, ele tem que ser sincero, né? E se aproximar dos sadhus com esse sentimento. Como posso ser utilizado no serviço, essa é a ideia.
Então, por isso, Sanatana Goswami, ele mostrou pelo seu próprio exemplo, né, como... Então, Mahaprabhu, quando ele viu isso, quando ele viu Sanatana Goswami lá, né, imagina, o Mahaprabhu sabia que ele era... sabia de tudo, claro. E Sanatana Goswami, ele era uma pessoa muito importante no governo, abandonou tudo, fugiu da prisão e se caiu, né, com a palha nos dentes diante do Mahaprabhu. O Mahaprabhu estava muito emocionado com a humildade de Sanatana Goswami, né? Então ele abraçou Sanatana Goswami, começa a chorar sem limites, né? Então assim, o Mahaprabhu estava muito afetuoso, foi muito afetuoso, ele secou as lágrimas de Sanatana Goswami, né, com o seu próprio corpo, assim, né? Tem um sinal de afeto de Mahaprabhu. Então apesar que Chandrasekhacharya ele não conseguia, né, externamente reconhecer a posição de Sanatana Goswami, né, mas Mahaprabhu sim pôde reconhecê-lo, claro. Mahaprabhu como Antaryami, né, é o Deus interno que sabe tudo, né, mas na realidade também isso explica como é difícil, né, você reconhecer um Vaishnava, né, porque externamente ele pode se comportar de uma maneira um pouco estranha, mas internamente o Vaishnava ele tem outros sentimentos. O sentimento dele é bem distinto do que talvez as suas ações externas. Então, por isso, né, sempre se fala, né, que é muito difícil reconhecer um Vaishnava, é muito difícil você entender o comportamento de um Vaishnava, né? E às vezes externamente uma pessoa ela se apresenta, né, como um Vaishnava, como o caso de Ravana, né, ele se fantasiou de um sannyasi para tentar sequestrar Sita, né, mas a sua intenção era uma intenção pecaminosa, né? Então é muito difícil a gente entender. Às vezes acontece o contrário, você vê uma pessoa que você não dá nada para ela, você vê um devoto, sei lá, mas ele é muito elevado, né? Uma pessoa que tem uma relação assim interna com Krishna muito forte, e a gente não consegue perceber isso, né? Então, assim, se diz que a vestimenta externa ela não tem muito valor, né? Ou seja, é uma coisa que você deve... E uma vez se disse que Gorakshara Das Maharaj, né? Ele que costumava usar só colpinas, né? Colpin, que é como essa nossa tanga aí que a gente usa, tanga interna aí, essa roupa interior, né? Então se disse que uma vez ele foi à casa de Bhaktivinoda Thakur, no Thakur, né? E ele foi ver ao Thakur, né? E Gorakshara Das Maharaj, ele estava vestido assim como um homem muito elegante, assim, como se fosse um terno, uma coisa assim, né? E o Thakur perguntou, né? Ó, Babaji, que tipo de passatempo é esse, né? Porque você está se vestindo assim de uma forma tão opulenta, né? Ele respondeu, hoje em dia esse tipo de vestido é melhor. Pelo menos as pessoas não serão enganadas, pensando que eu sou um santo, né? Ao invés disso, eles vão me amaldiçoar e chamando de bogi, ou seja, desfrutador. E meus pecados serão destruídos. Eles não vão me oferecer reverência, considerando que eu sou um Babaji, né? Comportamento de Gorakshara Das Maharaj, né? Tá, então continuando aqui, Sanatana Goswami. Então, Sanatana Goswami encontrando com Chaitanya Mahaprabhu, a gente está aqui no Gorakshara Das Maharaj, né? Então, Kashi é famosa como o viveiro da filosofia Mayavada, né? Ou seja, o que significa a filosofia Mayavada? Que você se identifica com o Brahman, você acha que é Brahman, Aham, Brahmasmi, né? Ou seja, então naquele lugar, né, Chaitanya Mahaprabhu ele inspirou a Sanatana Goswami
Então, ou seja, qual foi a inspiração a gente viu até esse dia na aula, né? Qual foi a inspiração de Mahaprabhu, né? A Sanatana Goswami, né? Ele inspirou a Sanatana Goswami a perguntar, né? Que ami que ne amaya jareta patraya ihana hijani que mana hitahoy. Ou seja, quem sou eu, né? Porque eu estou sofrendo com essas misérias materiais, né? Bom, enfim, se eu não sei isso, qual o destino? Como eu vou saber o destino da minha a minha boa fortuna, né? Então ele nesse local Mahaprabhu inspirou a Sanatana Goswami a fazer esse tipo de pergunta, né? Então Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami, né? O que Mahaprabhu responde, né? Dvera Swarupa Roy Krishnera Nitadasya, né? Krishnera Tatashta Shakti Beda Beda Prakasha. Então Mahaprabhu ele vai explicar isso. Você é uma alma espiritual, a sua posição constitucional como diva é ser uma serva eterna do Senhor Krishna, né? Mas você está na posição marginal, Tatashta. Tatashta significa a posição marginal, que você tanto pode se atrair por Maya como por Krishna, né? Esse é o nosso livre-arbítrio, né? E Mahaprabhu, ele continua ele falando, a gente se esqueceu de Krishna, a entidade viva se esquece de Krishna, né? E ela é atraída, né, pelas características, por essa manifestação externa, desde tempos imemoriais, né? A gente está nisso, no Maya Sansara, né? A energia ilusória, ela está entregando todos os tipos de misérias, né, pra gente, né? Agora, a diva, se diz que a diva, ela tem essa conexão com Tatashta, né? Ou seja, se diz que ela vem do Tatashta, em certo sentido, né? É porque realmente ela escolhe, né, assim, se tornar aversa a Krishna. Então, o Tatashta é mais ou menos essa região onde você pode, né, ir para um lado e para o outro, né? Ou seja, tanto ir para Krishna como ser agarrado por Maya, né? O que eu ia falar aqui? Tá, aqui ele tá pregando pra caramba. Nossa. Isso. Bom, acabou a tradução aqui, mas ele fala, né? Realmente o que Sanatana Goswami está estabelecendo é o Sambandha, né? O Sambandha Tato, porque primeiro ele pergunta quem é ele, por que ele sofre tanto, aonde ele está, né? Esse é Sambandha, né? E também ele está perguntando se eu não sei qual é eu tenho que saber qual é o processo, né? Ou seja, qual é o sadhana e qual que é o sadhya. Então no Abhideya você tem que saber qual que é o seu sadhya, qual é o seu objetivo, né? E qual é o processo que você tem. É como, sei lá, você vai pegar um avião, você tem que saber que horas o voo sai, como você vai chegar no aeroporto, se vai de Uber, se vai de metrô, enfim. Você tem que saber tudo isso. Quando você entra no avião, aí é Abhideya, né? Você está em Abhideya mesmo, porque você sabe como tem que fazer, aonde que tem que chegar, e estando no avião você está já fazendo, né? E quando você chega, é Prayodhana, você chegou no seu destino, né? Então, por isso que ele perguntou, quem sou eu? Eu sou um tolo, né? Eu me acho muito tolo, né? Eu não sei o que é bom para mim, né? Ou seja, eu não conheço qual é a minha fortuna, né? Ou seja, qual é a minha verdadeira posição constitucional. Ele fala assim, né? Então, Mahaprabhu ele convida, né? Ele faz um convite a Sanatana Goswami para ir ao Tota Gopinatha, né? Tota Gopinatha é em Jagannatha Puri, né?
Claro que realmente, bom, Sanatana Goswami, como ele era como tipo um fugitivo, né, para ele era muito difícil, né? Imagina, ele estava lá do outro lado da Índia, tinha que chegar, né, a Orissa, né, para encontrar Chaitanya Mahaprabhu de novo, né? Tá, e aí quando ele chega a Jagannatha Puri, né? Sanatana Goswami, como ele teve contato com os muçulmanos, ele perdeu o seu status de hindu, né? Então ele já era considerado um pária, uma pessoa fora do Varnashram. Então ele, por exemplo, quando ele ia encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, né? Se diz que ele não ia pelas ruas principais, né? Ele pegava a areia, né? E ia pela praia. E o que acontecia? Geralmente era muito calor, né? Nesse momento, assim, a areia queimava os pés de Sanatana Goswami. Quando o Mahaprabhu via isso, né? Ele falava, por que você não veio, né? Pela sombrinha, por que você não veio, né? Pelo local, pela terra de barro, né? Pelo barro, por que você vem pela areia, né? Que é tão quente? Ele falava que eu não quero, eu tenho medo de ver, né? Algum adorador, né? Do seu Jagannatha. Eu tenho medo de cruzar com algum pujário, eu tenho medo de cruzar com os adoradores de Jagannatha, e se isso acontece, eu vou contaminar eles, porque eu sou uma pessoa muito contaminada. Então essa era a mentalidade, a humildade, né? Como eles chamam mesmo? Quem? Os adoradores de Jagannatha? Tem um nome, né? Não lembro. A panda é como... porque são, né? São os brahmanas lá, mas acho que tem um nome mesmo. Bom, durante o caminho, né, a viagem a Jagannatha Puri, né, para Vrindavan, né, porque quando Mahaprabhu manda ele para Vrindavan, né, então ele acabou ficando doente, né? Pegou uma doença de pele, né? E o corpo desenvolveu assim, muitas feridas, né? Ficou uma coisa assim muito feia, né? Tá. Aí ou seja, quando ele vai para Vrindavan e volta, né? Porque e nesse momento, né? Quando ele chega, Mahaprabhu, ele fica com Haridas Thakur, porque eles ficavam juntos, né, Haridas Thakur e Sanatana Goswami. E Mahaprabhu sempre ia visitá-los, né? Ali no Gambira, né? Não é no Gambira, como chama? No Siddha Bakul, né? Siddha Bakul, onde era o local de bhajana de Haridas Thakur, Sanatana Goswami ficou com ele ali, né? Então, quando Mahaprabhu ia visitá-lo, como Sanatana Goswami estava todo doente, Mahaprabhu queria abraçá-lo, né? Mas estava cheio de sangue, uma coisa assim. Sanatana Goswami, ele não queria deixar, né? Mas Mahaprabhu disse, olha, você é um Vaishnava, seu corpo é transcendental. Ele não pode ser coberto com feridas, com sangue, pus, nada disso, né? Então, por isso, você tem que entender, né, que, inclusive, Sanatana Goswami, ele, de certa maneira, ele quis, né, cometer suicídio, né? Ele pensou, não, eu vou me atirar, suicídio Vaishnava, né, para quem quiser. Ele falou, vou me atirar nas rodas, né, do carro do Jagannatha, acabar com a minha vida, porque realmente Mahaprabhu toca em mim, né, e ele se contamina, então eu não quero, né, fazer isso, né. Mas aí Chaitanya Mahaprabhu, né, ele diz, né, não, eu tenho muita coisa para fazer com o seu corpo, muita coisa, né, então você não pode, esse corpo não pertence a você. Esse sadaka deha que você tem aí, que é o corpo, né, material, esse corpo ele já não pertence a você. Você não pode
se jogar no Hatha Yatra, né? Que essa era a intenção dele, na realidade, né? Ele queria se atirar no Hatha Yatra. Então, aí o Mahaprabhu fala, quando eu conheci você no Ramakeli, né, você entregou todo o seu corpo, a sua vida, né, para mim, então você já não tem mais nada, né? Bom, claro, e depois que, claro, e quando Haridas Thakur ele ouviu isso, né, ou seja, que o Mahaprabhu falou, depende de você, porque na realidade foi Sanatana Goswami que escreveu, né, sobre Sambandha, ele foi o nosso Shastra Guru, escreveu muito, né, principalmente sobre Sambandha Gyana, e descobriu locais sagrados, então ele era muito importante para o Mahaprabhu, por isso que o Mahaprabhu falou que não tinha jeito dele cometer suicídio, né. Quando o Haridas escutou isso, depois ele falou a Sanatana Goswami, né? Ele falou, Sanatana, sua fortuna é ilimitada, Mahaprabhu aceitou você completamente, na medida que ele aceita o seu corpo como seu. Isso é realmente um evento raro, né? Então você realmente vai ser utilizado como instrumento, né, para Vrindavana, né? Então você tem muita sorte. Eu estou tão infeliz porque vem de uma família Javana, né, muçulmana, Haridas falou. E este corpo não pode ser utilizado para serviço nenhum, ele falou. Bom, em vez de ficar orgulhoso, né, Sanatana Goswami começou a glorificar Haridas Thakur. Ele falou, Haridas Thakur, na realidade você é mais afortunado. A missão de Mahaprabhu neste mundo é pregar as glórias do Harinama. Em vez de fazê-lo pessoalmente, ele está realizando através de você. Aí foi quando Sanatana Goswami fala, você canta Harinama todo dia. Você canta 3.000 nomes diariamente, né? Não, 3.000 não, 300.000, né? Tá errado aqui. Você canta 300.000, que são 3 lakhs, né? Diariamente. E você prega ainda, você tem uma boa conduta e você prega ainda, então... aí o Sanatana Goswami fala, tem pessoas que gostam muito de pregar, né? São eloquentes, né? Tem muito conhecimento, mas elas não gostam de praticar. E tem pessoas que gostam muito de praticar, mas não gostam de pregar. Gostam de ficar só cantando. Mas você está fazendo as duas coisas. Então você é o mais elevado. Né? Sanatana Goswami falando a Haridas Thakur. Prachara que fala, né? Prega com... você prega Prachara e Achara, né? Você prega e pratica, né? Então ele falou, você é o Jagat Guru, você libertou o mundo todo, né? Claro, Namacharya, né? Então, Sanatana Goswami ele desistiu, né, de acabar com a sua vida, né? Mas ele pediu um conselho para Mahaprabhu, o que eu devo fazer? Mahaprabhu, vá para Vrindavana, né? Você fica ali com seu irmão, né? Não, você vai lá e o seu irmão ele deve vir para cá, né? Depois que você estiver curado, você pode retornar a Puri novamente, né? Então Sanatana Goswami ele foi, pediu permissão a Mahaprabhu, ele partiu para Vrindavana e ele ficou curado, assim, de um dia para o outro ele se curou, então diz que ele ficou com um brilho, né, no corpo, assim, né? Então tá. Então quando Mahaprabhu desejou viajar de Puri a Vrindavana, ele passou por Ramakeli, né? Tá, e aí Sanatana Goswami aconselhou a Chaitanya Mahaprabhu que ele não deveria ir a Vrindavana, né? Com muitas pessoas, né? Ou seja, que era uma multidão que seguia ele. Ele falou, um sadhu, né, um renunciante, ele não leva tantas pessoas assim para Vrindavana, então vá com menos pessoas, ele falou. Não desperte assim a atenção, né, do governo muçulmano. Naquela época havia essa tensão muito grande, né?
Bom, aqui... Então, na realidade, Srila Bhaktivedanta Bharata Goswami, ele fala que Sanatana Goswami exemplificou como realizar satsanga através das relações de sua vida, né? A menos que se aprenda a ver e apreciar as boas qualidades dos outros, né? Absorvendo verdadeiramente o significado dessas qualidades, não é possível associar-se no sentido mais verdadeiro. Claro que, por exemplo, mesmo com Jagadananda Pandita, né? Jagadananda Pandita, ele corrigiu o Sanatana Goswami, né, várias vezes, né? Ele tinha essa característica, né? Uma vez, por exemplo, Sanatana Goswami chegou, ele tinha ganhado um pano, né, um pano vermelho, né, e ele botou na cabeça assim, e Jagadananda Pandita falou, não, essa cor de Mayavadi, né, que você está fazendo isso. E até Mahaprabhu castigou também Jagadananda Pandita, falou, não, você não pode dar, ele falou, Jaga, né, Jaga, ele chama ele de Jaga, né, Jaga é um menino, né, ele não pode ficar dando instruções a Sanatana Goswami, né, tá falando. Ele é muito novo em assuntos espirituais, né? Ele está muito orgulhoso. Por que está fazendo isso, né, com Sanatana Goswami? Porque Jagadananda ele estava instruindo Sanatana Goswami o que ele tinha que fazer, para onde ele tinha que ir, né? Mas Prabhu não gostou nada disso, né? Mas Sanatana Goswami ele falou não, Jagadananda ele é meu benfeitor, ele está querendo cuidar de mim, me ajudar, né? Então, Sanatana Goswami, como diz aqui Bhaktivedanta Bharata Goswami Maharaj, ele conseguia extrair, né, sadhusanga, bons conselhos de todas as partes. Jai, Sanatana Goswami ki jai.